Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação? Será que essa prática tão comum nos dias de hoje é aceita pela fé cristã? Ou ainda, será que a cremação pode afetar o destino do nosso corpo na ressurreição prometida por Deus? Este é um tema que levanta muitas dúvidas, mexe com emoções profundas e, ao mesmo tempo, desafia tradições milenares. Mas antes de tirarmos conclusões, vamos explorar a fundo o que as Escrituras realmente nos ensinam, os contextos históricos e culturais e como isso pode impactar nossas escolhas e nossa fé nos dias de hoje. Então prepare-se, porque este vídeo vai te levar a uma jornada de conhecimento que promete surpreender e talvez até mudar a forma como você encara o assunto. Vamos começar? Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o enterro era a prática predominante nos tempos antigos. Muitos relatos, como o sepultamento de Abraão, Sara e até de Jesus, mostram que os corpos eram colocados em sepulcros, simbolizando respeito e espera pela ressurreição. Mas será que isso significa que a cremação é proibida? Surpreendentemente, a Bíblia não traz uma ordem explícita contra a cremação. No entanto, em alguns contextos, o fogo aparece relacionado a juízo divino, como em Amós 2:1, onde a queima de ossos é mencionada como algo errado devido à sua intenção profanadora. Apesar disso, esses exemplos refletem mais sobre o significado do ato do que uma regra clara para todos os tempos. O fogo, na Bíblia, carrega muitos significados. Em alguns momentos, simboliza a purificação e a presença divina, como no caso da sarça ardente de Moisés. Em outros, está associado à destruição e ao julgamento. No entanto, não podemos confundir o uso simbólico do fogo com a prática moderna da cremação. Hoje, a cremação é vista por muitas pessoas como uma escolha prática e até ambientalmente consciente. É importante diferenciar os significados espirituais do fogo na Bíblia de como lidamos com os restos mortais nos dias atuais. Aqui entra uma questão interessante. A prática da cremação varia muito entre as tradições cristãs. Algumas igrejas, como a católica, já aceitam a cremação, desde que ela seja feita com respeito e que as cinzas sejam depositadas em um local sagrado. Outras denominações, por sua vez, ainda preferem o enterro tradicional, por considerá-lo mais alinhado à esperança da ressurreição. O mais importante, no entanto, é que nenhuma dessas práticas limita o poder de Deus. Como veremos mais à frente, o estado físico do corpo não impede a promessa divina de um corpo glorificado na ressurreição. Você sabia que a cremação é uma alternativa mais sustentável ao enterro tradicional? Por exemplo, ela ocupa menos espaço e evita a liberação de metano, um gás de efeito estufa produzido pela decomposição dos corpos em cemitérios. Além disso, utiliza menos recursos materiais, como caixões e lápides, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Ainda assim, é importante fazer essa escolha com respeito à fé e às tradições familiares, equilibrando as preocupações espirituais e práticas. Uma das perguntas mais comuns é: se eu optar pela cremação, isso pode afetar minha ressurreição? Para responder, voltamos à Bíblia. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo explica que nossos corpos ressuscitados serão transformados, de corruptíveis para incorruptíveis, de fracos para gloriosos, de naturais para espirituais. Isso significa que o estado físico do nosso corpo não limita o poder de Deus. Seja enterrado, cremado ou perdido no mar, a promessa divina de um corpo glorificado permanece. Essa é a grande esperança da fé cristã. Não estamos presos às limitações terrenas, pois Deus é soberano e poderoso para restaurar todas as coisas. Se você está considerando a cremação, aqui estão algumas reflexões importantes. O que diz a sua igreja? Consulte a doutrina da sua denominação e entenda como ela interpreta a cremação. Muitas igrejas já aceitam essa prática, desde que seja feita com respeito à fé. Significado espiritual. Reflita sobre como a cremação se alinha com suas crenças sobre a vida eterna e a ressurreição. Comunicação com a família. Converse abertamente com seus entes queridos para garantir que todos compreendam suas escolhas e respeitem suas decisões. Impacto ambiental e prático. Leve em conta os aspectos ecológicos e financeiros da cremação em comparação com o enterro tradicional. A morte é um tema delicado, mas inevitável. O mais importante é que suas escolhas sejam feitas com fé, respeito e paz interior. A Bíblia nos lembra que, em Cristo,
temos a esperança da ressurreição e da vida eterna, independentemente de como nossos corpos físicos sejam tratados após a morte. E assim chegamos ao final de nossa reflexão sobre a cremação e a fé cristã, um tema que ao longo dos séculos tem gerado diversas perguntas e inquietações entre os cristãos. Como discutimos neste vídeo, a Bíblia não estabelece uma regra clara sobre o destino do corpo após a morte. Ela não impõe um método específico, seja sepultamento ou cremação, o que nos dá liberdade para tomar decisões baseadas em nossa fé, no respeito aos princípios cristãos e nas tradições culturais em que estamos inseridos. Nas Escrituras, o foco principal não está no destino imediato do corpo físico, mas sim na promessa da ressurreição futura, quando todos os mortos em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna. Essa promessa nos assegura que, independentemente de como tratamos o corpo após a morte, o mais importante é o estado da nossa alma e a nossa relação com Deus. A Bíblia nos ensina que a salvação não depende de rituais funerários, mas sim da nossa fé em Cristo, que nos garante a vitória sobre a morte e a vida eterna. Ao refletirmos sobre a cremação ou o sepultamento, devemos fazê-lo com discernimento, oração e respeito. Cada cristão tem a liberdade de fazer essa escolha com base na consciência pessoal, sempre buscando agir de acordo com os princípios de dignidade humana e respeito à criação de Deus. Em algumas culturas e tradições, o sepultamento é visto como um gesto de reverência ao corpo, enquanto outros consideram a cremação uma prática aceitável e até simbólica, especialmente em tempos modernos. A Bíblia não impõe restrições sobre essas práticas, mas nos convida a viver com sabedoria e a respeitar as escolhas dos outros, sempre fundamentadas na fé em Cristo. É importante lembrar que a essência do cristianismo está na esperança da vida eterna em Cristo e não na forma como tratamos o corpo após a morte. O corpo é, sem dúvida, um templo do Espírito Santo e devemos tratá-lo com respeito e dignidade enquanto estamos vivos. Contudo, a salvação não é determinada pela maneira como lidamos com o corpo após a morte, mas pela nossa fé em Jesus Cristo e pela maneira como buscamos viver segundo os seus ensinamentos. O cristão verdadeiro não deve se preocupar com rituais, mas com as restrições de sua fé e a obediência. A ressurreição é o coração da fé cristã. A morte não é vista como o fim, mas como uma transição para uma vida eterna com Cristo. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, temos a esperança de que nossos corpos, embora sujeitos à morte e à substituição, serão transformados em corpos gloriosos no momento da ressurreição. O sepultamento ou a cremação, portanto, não altere essa promessa de transformação e glorificação, pois a verdadeira vitória sobre a morte já foi conquistada por Cristo na cruz. Portanto, ao tomar, se este vídeo trouxe clareza e reflexão para você, não deixe de curtir, compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessa mensagem e deixar sua opinião nos comentários. O debate saudável e o compartilhamento de experiências são sempre importantes para que possamos crescer em entendimento e fé. Estamos todos aprendendo juntos e o diálogo é essencial para fortalecer nosso caminho